Olá, olá! Seja muito bem-vindo ou vinda a esse canal para mais um vídeo onde eu vou estar te explicando como envolver narrativas nos e-mails para ofertar. Ou seja, ofertar, vender sem ser tão direto, embalar um pouco, entende? Essa mensagem está querendo trazer. É um assunto muito corriqueiro, com várias pessoas que eu converso diariamente, me chega esse assunto. E essa ideia ela não cabe só para e-mails, ela cabe tanto para uma narrativa num story, uma legenda, num feed, enfim, onde tem comunicação, cabe essa ideia. E também é um ponto muito importante de comunicação em si, por mais que se tente atribuir fórmulas, formatos, padrões, isso, aquilo, é comunicação, entende? Então, a questão é entender a base, de onde eu estou tirando essas ideias, como eu chego nesse raciocínio. E através disso eu consigo replicar para diversos formatos, diversos meios, canais, enfim. É que nem na época da faculdade. Eu sou formado em engenharia civil e, por exemplo, o professor de física, ele passava, um dos professores, né? Ali tive 4 físicas na faculdade, e um dos professores, ele não passava fórmula nas provas. A gente tinha que deduzir as coisas para conseguir chegar nas fórmulas para poder utilizar. O bicho era sinistro. E ele sempre deixava muito clara a ideia de não adianta eu passar a fórmula para vocês se vocês não entenderam a base. Se vocês não entendem o que cada variável significa, a fórmula vai ser só um enfeite. Vai ser mais para induzir vocês a um erro do que para abrir a cabeça. Então, mais vale que vocês consigam decifrar a fórmula, chegar nela e ter entendido essa base e depois consigam modelar e muitas vezes chegar sem a fórmula em alguns resultados, porque se entendeu o contexto, e o mesmo vale para cá. No momento em que eu entendo a narrativa, como chegar nesses raciocínios criativos para conseguir envolver a minha comunicação, fica muito mais fácil. Fica claro, beleza, pô, é assim que eu chego, tá? Então, eu consigo replicar para um story, eu consigo replicar para uma legenda, enfim, sabe? Mas nesse momento eu vou estar explicando como eu faço isso para e-mails. E aqui eu vou estar abordando o raciocínio para se chegar nessas diversas narrativas, tanto quanto maneiras de se ter ideias basicamente infinitas. Vai até onde tu estiver puxando essas ideias, entendeu? E exemplos possíveis de narrativas. Alguns exemplos breves aqui, tá bom? Vamos nessa. A primeira coisa, quando eu estou pensando em narrativas, quando eu estou pensando em escrever uma sequência de e-mails, que por sinal é uma das coisas que eu mais gosto, se não que eu mais gosto, são e-mails, e é um canal que é muito, como que eu posso dizer, muito evitado, pouco vislumbrado pela maior parte das pessoas, sendo que é o principal canal de vendas. Cerca de 30, 40, 50% de faturamento muitas vezes, e em determinados momentos até mais, diante de cada situação, se vê um faturamento, que eu disse, de 40, 50% através de e-mail. Só que as pessoas acabam não utilizando, talvez pelo glamour das pessoas não saberem, oh, fulano tem tantas pessoas numa lista de e-mail, não dá para ver curtidas, não dá para ver comentários, entendeu? Então é uma coisa que acaba não sendo tão vislumbrado, mas é um prato cheíssimo para quem faz qualquer tipo de vendas ou quem tem uma base de e-mails lá parada, quietinha, dá aquela atenção porque vale muito a pena estar utilizando isso, beleza? Em relação primeiro ao cenário, é o que eu penso. Qual que é o cenário, qual que é o contexto do que eu estou? Isso quando eu vou pensar em qualquer mensagem, seja um anúncio, seja um e-mail, seja lá o que for. Qual que é o cenário? Para que eu estou escrevendo? No caso, por exemplo, eu peguei uma Black Friday, que foi o último caso em que eu conversei bastante a respeito disso com um especialista, com uma pessoa que faz cursos e tal, infoprodutos, que a gente estava criando algumas campanhas para Black Friday. E quando eu estou pensando em Black Friday, enfim, tem diversas maneiras de se posicionar estrategicamente, pensando em relação à distribuição desses conteúdos. Mas nesse caso a gente fez uma antecipação, para depois uma captação, depois a abertura de carrinho, entendeu? Esse caminho. Então tem diversos cenários. Eu posso ter uma campanha de antecipação, uma de captação, uma de nutrição, uma campanha de oferta, uma campanha de conscientização, enfim, tem N tipo de campanhas. E olhando para essa Black Friday como exemplo, eu vou trazer à tona a questão da captação. Poderia falar de diversos e tal, mas como eu disse, não só a ideia, o intuito de como eu chego nas narrativas,
como o cenário em si. Ele é adaptado a qualquer molde. Tanto esse raciocínio que eu vou usar para captação, eu poderia estar usando para nutrição, para oferta, beleza? Então, a primeira coisa, eu penso no cenário. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tá, tô numa situação de captação de pessoas, captação, certo? O segundo ponto, eu coloquei como desfiar esse cenário, abrir esse cenário. Eu estou no momento de captação. Agora, atenção, que essa é a parte crucial, onde eu começo a desmembrar para chegar nas narrativas possíveis. Captação. O que é captação? Aqui eu deixei até uma observação aqui embaixo. Esse raciocínio criativo eu pesquei de algumas pessoas, mas minha principal referência diante desse tema, copy no geral, é a Dani Ferreira. Se algum dia, por sinal, ela der uma olhada nesses vídeos desse canal, já fica um beijão aí pra Dani. Pessoa maravilhosa, inteligentíssima, uma profissional absurda, como também um ser humano na mesma medida. E eu aprendi muito disso com ela, esse raciocínio. E depois dela ter me explicado, fui chegando nesses o que é, o que não é, fui descrevendo algumas coisas para conseguir esclarecer melhor como que eu chego nisso, entendeu? E pensando em captação, é o tema central, é o cenário, certo? O que é captação? Eu deixei a observação aqui embaixo. As setas, elas correm e elas passam de um lado para o outro pensando no que é, e não em sinônimos, beleza? O que é captação? Quando eu estou captando, quando eu estou puxando gente, é uma atração. Eu estou atraindo gente para determinada coisa, para um evento, para uma promoção, para uma aula, para um webinário, enfim. O que é? Aqui eu vou até deixar reticências, porque isso aqui não tem fim. O que é atração? Atração é um convite para participar de alguma coisa, certo? E esse fio aqui ele vai longe, até onde tu quiser ficar puxando. Se quiser ficar o dia inteiro, a semana inteira, o resto da vida aqui puxando ideias do que é, o que é, o que é, vai indo, beleza? Certo, já desfiei esse cenário. Continuando aqui, próximo passo. Agora eu penso num momento em si. Uma coisa é o cenário macro. Eu estou utilizando essa campanha para quê? Uma captação, uma nutrição. E agora o momento em que se encaixa esse cenário é o momento de Black Friday. Agora eu vou desfiar o mesmo raciocínio para Black Friday, a mesma ideia. O que é? Desfiando de um ponto até o outro. O que é isso? O que é aquilo? O que é blá blá. Beleza? Black Friday. O que é a Black Friday? É um evento raro que acontece uma vez ao ano. Beleza? O que é raro? Amizades. Vê como já começa a mudar o cenário. De Black Friday eu já estou tocando em amizade. Aí vai entender onde eu quero chegar daqui a pouco. O que é amizade? Confiança. O que é confiança? O que se leva com confiança? Tempo? Maturação? E aí vai também. A mesma coisa. Reticências, porque essa ideia eu posso ir puxando, puxando, desfiando até sabe-se lá quando. Beleza? E depois, eu até coloquei aqui, faz um rapel. Rapel é a ideia do descer, escorregar. A mesma ideia do que é, só que eu levo ela na vertical. E eu me prendo principalmente ao primeiro tópico, a primeira palavra de onde eu estou puxando. No caso, eu coloquei aqui que eu puxei como se fosse na vertical, mas deixei na horizontal, por causa que puxar na vertical aqui no Notion é uma tristeza. E ao menos dentro dos meus conhecimentos. Teria que fazer umas setinhas aqui, tal, tal, tal. E, enfim, assim fica mais fácil. Mas, beleza. Pensei aqui, Black Friday, raro, tal, tal. Aí eu peguei o termo raro. Eu peguei a ideia do raro. Tranquilo? E comecei a desfiar esse termo também. O que é raro? Um diamante? Beleza. O que é um diamante? Tesouro? Estou sempre me prendendo a ideia. O que é raro? Ou eu posso puxar a ideia ao lado também, não tem problema. Eu me ative a primeira coisa aqui, o raro. Diamante. O que é outra coisa rara? O que é raro? O tesouro.
O que é raro? Show de fulano. Às vezes tá esperando aquele show. O cara, meu Deus, tô esperando, sei lá, o Sidney Magal vir fazer um show aqui na cidade. Vai saber, tem gosto e gosto. Ontem eu tava vendo o programa do Chitãozinho Chororó. Pô, esperei um tempão. É um evento raro. É um momento que se espera. Muito tempo, se compra ingressos, se tem uma antecipação, se tem uma captação. Às vezes a gente pensa no show, é um tipo um lançamento. Mas uma ideia, estratégia. Antecipa, 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 abre um carrinho, barulho. Show de fulano, beleza. Ou um filme X no cinema. Caramba, tô esperando aquele filme que não sai nunca, tal, 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 o filme da Marvel, não sei o que, tal. É um evento raro também. Espero, tal, 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 um tempão lá, Deadpool, sei lá, entendeu? Ou aquela viagem pra Nárnia, coloquei aqui brincando, que é aquela viagem tão esperada. Aquela viagem do ano, que a pessoa se planeja uma vida, se planeja durante o ano inteiro e beleza. Vai acontecer essa viagem. Tá. Essa mesma ideia, lembrando, eu peguei o cenário de captação. Beleza? Peguei captação. Depois, eu desfiei o cenário de captação. Depois, eu peguei o momento em si, o contexto que está embutido nesse cenário. É o momento de Black Friday, no caso. Eu poderia, se não tivesse uma Black Friday, por exemplo, fosse um evento de captação, eu poderia não ter esse momento aqui. Poderia ter parado só no cenário. A mesma ideia eu coloquei aqui que ela vale para captação. Eu posso pegar esse cenário aqui de captação e desfiar ele também, que ele também vai me trazer N ideias. Como, por exemplo, eu coloquei aqui atração, convite e tal. Eu poderia desfiar isso aqui para baixo, fazer o rapel ali. E no caso, pensando em convite, o que eu tenho um convite? Eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, eu tenho um evento do trabalho, eu tenho, enfim, convite para qualquer coisa, um convite para jogar bola, um convite para ir no cinema, um convite para ir no restaurante, sabe? Enfim, aí já começa a puxar N ideias. Beleza? Vai ficar muito mais claro em seguida. Beleza? Desfiei tudo isso. Tenho todas as ideias amarradas. Certo? Vamos para o próximo passo. Enfim, as narrativas em si. Supondo, pensando, até para não ficar extenso pra caramba, mas essa captação ela vai durar 5 dias. Beleza? O que eu poderia falar nessas narrativas? Eu poderia no primeiro dia, claro, eu estou sempre amarrando essas narrativas com a minha oferta em si e também com o momento em si da Black Friday. Eu nunca esqueço isso, senão fica sem nexo. Eu começo um e-mail falando do mapa do tesouro e vou lá, falo do Jack Sparrow, falo do não sei o que, beleza, e não deixo a mensagem que eu quero deixar final. Quer falar para a pessoa, fulano, vai acontecer Black Friday tal dia, vai ter uma oferta tal, 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 ou ainda essa oferta tá velada, por exemplo, eu ainda não abri essa oferta, mas pô, vai ter uma oferta X do ano imperdível para você que quer tal coisa, tal coisa, tal coisa, então se você quiser saber mais detalhes, entra aqui no grupo, clica nesse link, preenche o formulário, enfim, vai do raciocínio que você está usando, entendeu? Mas, por exemplo, nesses 5 dias, eu poderia falar no primeiro de mapa de tesouro, poderia envolver essa ideia no mapa do tesouro. No segundo dia, eu poderia envolver a minha ideia da oferta em amizades verdadeiras. O terceiro, o tempo em si, que não volta. O quarto, aquele show tão esperado. E no quinto dia, eu coloquei uma ideia que não está ali, que não está amarrada. Vou até deixar aberto aqui para não se perder. Mas no quinto dia, eu coloquei 45 do segundo tempo. Por quê? É o último dia. É o último momento que a pessoa fala. É a mesma coisa que estou chegando no final do jogo, tá nos 45 do segundo tempo. Eu poderia fazer uma partida de futebol, uma partida de basquete, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Final de jogo, já vai acabar. E a ideia que principal é o quê? Esses pontos, esses tópicos aqui, raro, diamante, tesouro, show de fulano, filme X no cinema, viagem para Nárnia, isso daqui, imagina uma corda. Eu acho que eu botei até aqui, obs. Tal. Aqui é a fisgada. Vai cair no tema central. Tudo ligado com a Black oferta, como eu falei. A questão é que eu já não saio abrindo e-mail pra pessoa dizendo lá fulano vai ter uma mega oferta da Black não sei o que, bababá. Bibi, tá.
A questão é eu fisgar a pessoa com algum tema, um pouco distante, mas conectado. Como pode ver, isso daqui está conectado. Se eu começar a puxar, eu começo falando de uma viagem para Nárnia, por exemplo. Aqui uma ideia crua na cabeça, mas para que tu vá entender. Pô, sabe aquela viagem que tu espera o ano inteiro para fazer e tal, com a tua família, que tu junta dinheiro, que tu corre, que tu se planeja, esperada para tal lugar, chegar naquele sítio, naquela pousada onde tu vai ficar com a tua família e tal. Sabe esses momentos que eles acontecem raramente, que são muito difíceis e são muito preciosos e valiosos por conta disso? Então, não é uma viagem, mas vai acontecer alguma coisa tão boa quanto, que é um mega desconto a Black Friday que eu preparei para esse momento, barará. Entendeu? Eu faço essa virada. Eu começo num tema, eu puxo esse tema, e aí eu fisgo a pessoa com essa ideia, falando do tesouro, falando do diamante, falando do show de fulano, falando seja lá o que for, e aí num determinado momento eu viro, porque eu quero realmente falar. E até isso acontecer, a pessoa já está fisgada, ela já está imersa no tema. E provavelmente esses temas eles são muito mais emocionais. Eu posso trazer à tona uma emoção, um viés de emoção muito mais forte, contando essas histórias, contextualizando, trazendo narrativas para isso. Tanto que os resultados que eu tenho nos e-mails que eu escrevo são muito melhores do que a maioria da média, em relação tanto à abertura, pensando em header, pré-header ali, o assunto, subassunto, enfim, chame como for, quanto no contexto em si, que ele vai refletir na taxa de clique dentro do próprio e-mail, entendeu? Então tem um viés muito bom. Até porque se tu para pensar, por exemplo, no cenário de Black Friday, tem 378 milhões de e-mails caindo no inbox da pessoa, na caixa de entrada. Todos eles lá com o tema e o subtema Black Friday, Mega Black Friday, em 3 dias, em 5 dias, não vai perder, só promoção, não sei do que, blá, blá, blá. Entendeu? A pessoa, de certo modo, já está saturada disso. Porque só tem isso, todo mundo só fala disso, e todo mundo copia as partes dentro dos e-mails, copia os assuntos, os subassuntos e tal. E aí chega lá o Joãozinho, manda um e-mail na tua caixa de entrada lá falando sobre amizades verdadeiras. É um destaque gigantesco, natural, que já acontece dentro da própria mensagem. Além de que, através dessa mensagem, tu consegue agregar um valor muito grande para a pessoa. Porque tu consegue não só transmitir para ela o que tu realmente quer, a tua proposta de Black Friday, de oferta X, de Y, como também deixar para ela um recado legal, uma mensagem muito boa, agregar valor através das palavras. E não só no final, no produto quando for ser vendido. Entendeu? Essa é a questão da comunicação pensada, de uma narrativa bem elaborada. Tu consegue agregar valor para a pessoa antes mesmo dela fazer a compra do teu produto. Tu já está envolvendo, tu já está agregando valor para a pessoa. E essa que é a grande questão da venda. A gente quer alguém que resolva, que se mostre apto para resolver o problema que a gente está buscando solucionar, tanto quanto alguém que agregue valor para a gente. Venda é relacionamento. Relacionamento é confiança. Confiança se tem conforme o tempo passa e a pessoa vai agregando valor na tua vida. Beleza? Então, fica essa ideia. E claro, eu coloquei aqui uma observação muito importante, que eu vou até destacar aqui. Ih, rapaz, sumiu aqui, não vai dar não. Mas, claro, não é só isso que salva. Não é só eu pensar, vou falar do show, vou falar da amizade, vou falar do barará, tal. Não. É toda a ideia que eu estou embutido. É toda a comunicação em si. É começar o e-mail falando de X, e ir descendo, e abrindo esse raciocínio, e explicando, entendeu? A claridade, as palavras que eu escolho, o raciocínio em si, através da comunicação, do que eu estou falando. Não é só o tema que tu está escolhendo para o e-mail que vai salvar. É todo o contexto em si, é o conteúdo em si da peça. Tá bom? E aqui acho que já ficou bem esclarecido. Vou fazer outro vídeo, vou fazer outros materiais colocando em prática, mostrando de fato um e-mail aberto, quem sabe até redigindo um e-mail. Nesse sentido, explicando, acho que é bem interessante, tem poucos materiais desses, com vieses criativos, explicando, comunicando narrativas e tal, enfim, determinadas peças, quaisquer que sejam. Como disse, esse raciocínio, essa ideia de estar desfiando esses temas relacionados para estar pescando ideias de narrativa, pode ser usado para qualquer coisa.
para qualquer peça que tu for comunicar, entendeu? E quando eu vou escrever um anúncio, seja um roteiro de um anúncio em vídeo, seja um story, seja lá o que for, eu faço a mesma coisa. As ideias vêm do mesmo jeito. Eu pego o tema, eu pego o cenário, eu desfio, eu escolho sobre o que falar, entendeu? E aqui como eu coloquei que vale para captação, eu poderia não ter falado da Black. Eu poderia ter só me atido à captação em si. E como eu coloquei aqui em cima, captação, atração, convite. Atração, pô, poderia ser lá, ter começado o e-mail falando do imã, sabe? Convite. Eu poderia, em vez de aqui de falar de mapa do tesouro, eu poderia ter falado num convite para um restaurante, para um convite para não sei o quê, uma festa, um convite para ir para missa, um convite, sabe? É a mesma ideia. Eu desfio o momento, o cenário que eu tô, e aí eu desfio as ideias desse meio. E uma coisa vai desfiando a outra, e é infinito isso. Porque esse raro, eu estou desfiando ele, diamante, tesouro, mas eu posso pegar o tesouro e posso começar a desfiar também. O que é um tesouro? Mesma ideia, amizades verdadeiras. O que é um tesouro? Almoçar com a família. O que é um tesouro? Ter a minha avó presente. Começa a entender como o viés emocional disso começa a se fortalecer muito. Conforme eu desfio isso, eu começo a tangibilizar alguns pontos para estar comunicando com a pessoa. Entendeu? E é isso. A questão é achar pontos de contato. Muito se fala em dor, desejo, quando eu estou comunicando qualquer coisa. Mas o que eu acho tão importante quanto são pontos de contato. Pontos de, como que eu posso dizer? De igualdade, de semelhança entre as pessoas. Sabe? Quem não tem vó, quem não valoriza o encontro com a família muitas vezes, quem não valoriza amizades verdadeiras, relacionamentos duradouros, entende? Tem um viés emocional muito forte. Falar dessas coisas, tangibilizar esses pontos, entendeu? E no momento que eu toco nesses pontos, eu me conecto com a pessoa que está do outro lado. A partir do momento que eu me conecto com essa pessoa e começo a agregar valor, fica muito mais fácil de estar conduzindo ela através da minha mensagem. E como eu falei aqui, para finalizar esse vídeo, não é só isso que salva. Porque não adianta eu começar uma ideia maravilhosa falando da família, falando do almoço, da avó, da comidinha, da avó, da feijoada do final de semana e tal, e depois eu melar todo o resto. É a mesma coisa que tá na rua, tá conversando com alguém, e vem uma pessoa toda emperiquitada, toda arrumada, nossa, fala uma puta de uma frase de efeito no começo da conversa, e depois não fala nada que te agrega. Não vai ter muito motivo para te ficar ali, entendeu? E muito menos tu vai acabar fazendo alguma coisa que aquela pessoa te pede. E menos ainda tu vai envolver dinheiro no meio dessa conversa. Tu vai botar a mão no bolso, a mão na carteira, cogitando comprar alguma coisa, ajudar aquela pessoa no quesito financeiro e tal. Entendeu? Então é isso. Uma boa ideia atrelada com uma boa mensagem, tudo muito bem amarrado e direcionado para que essa mensagem fique clara, humanizada e de preferência criativa. Porque naturalmente já se vê um destaque muito grande da maioria, que está sempre falando a mesma coisa. Beleza? Fica aí então algumas dicas em relação à criação de narrativas para e-mails. Como eu disse, pode ser usado para qualquer outro material que você for fazer. Tá bom? Valeu e até os próximos vídeos. Fui!